A morte do sargento de Belo Horizonte, Roger Dias da Cunha, estimulou o debate sobre os prejuízos causados pela saidinha concedida a criminosos durante o Natal. O policial foi assassinado ao ser baleado por um detento beneficiado pela saída temporária. Sobre isso, nossa reportagem conversou com um advogado que explica como funciona a lei de execução penal. Acompanhe na matéria de Diego Natanael. O assunto do momento nas redes sociais e no meio político é as saídas temporárias de detentos, ou saidinhas, como são conhecidas. O tema voltou à tona após o sargento Roger Dias Cunha, de 29 anos, ser morto com tiros na cabeça durante uma abordagem a um detento que havia recebido o direito da saída temporária no Natal, porém não retornou após o prazo estabelecido. A permissão das saidinhas está presente no artigo 122 ao 125 da Lei de Execução Penal, número 7.210, de 11 de julho de 1984. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão receber autorização para saída temporária sem vigilância direta nos casos de visita à família, frequência a curso supletivo profissionalizante e participação em atividades para o retorno ao convívio social. O detento deve cumprir requisitos como comportamento adequado, cumprimento mínimo de 1/6 da pena se for primário e 1/4 se for reincidente, além de compatibilidade com os objetivos da pena. A autorização será concedida por prazo não superior a 7 dias, por até 5 vezes ao ano. Durante a saída temporária, fica proibido frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos similares. O advogado Dr. Hernani Spagnolo explica que as saidinhas não são consideradas um benefício. Bom, primeiro que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: não há reversão para a morte. Toda perda de uma vida, ela é inestimável. A perda da vida de um policial militar, que é responsável pela segurança da nossa sociedade, então, ela é inquestionável. Todavia, a gente tem que entender que a saidinha ou a saída temporária não é um benefício que o preso tem, é um direito que ele tem. O juiz, tendo o detento preenchido os requisitos necessários para a concessão da saída temporária, ele é obrigado a permitir que ele saia da cadeia para cumprir a chamada saidinha. Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 4.158 presos receberam o direito de deixar o sistema prisional temporariamente neste Natal. 118 não haviam retornado até o final do período estabelecido. Com a Operação Escudo realizada pela Polícia Militar, 77 foram recuperados, restando 41 detentos que não retornaram ao sistema prisional em Minas Gerais. O Dr. Hernani analisa as saidinhas e sua possível extinção, visto que a Câmara dos Deputados aprovou a proposta em agosto de 2022. No entanto, ela segue para aprovação no Senado desde então. Como vivemos sob o império da lei, é necessário que a lei seja seguida. Então, o juiz que determinou a saída temporária de um detento, ele está seguindo a lei. E o que nos leva ao segundo aspecto, que é o aspecto político, porque são os políticos, no caso, o Congresso Nacional representado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, que são os responsáveis por editar as leis às quais os brasileiros estão sujeitos. O que isso quer dizer? São os políticos que determinam as leis. O que é crime e o que não é crime é resolvido lá em Brasília. O advogado ainda reprova alguns pontos da segurança pública de Minas Gerais e afirma que, da maneira como está sendo conduzida, não é possível ressocializar os detentos. Recentemente, aqui em Patos de Minas, nós perdemos o nosso centro de internação de menores e os menores infratores em conflito com a lei têm que ser levados para cidades que estão a mais de 200, 300 quilômetros daqui. Então falta o governo do estado dar mais enfoque à segurança pública.